Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Casos de Júri, que será apresentado hoje por mim, Marcos Hauser, e pelo meu amigo, Dr. Vinícius Vargas. Quem ainda não segue o nosso canal do YouTube, segue lá, se inscreve, clica no sininho e segue também a gente no Instagram. Dr. Vinícius, diga para o nosso público qual vai ser hoje o objeto do nosso podcast. Marcos, ele é demais, ele é sensacional. Aliás, uma revelação que esse podcast vem trazendo é do mais novo influencer da advocacia criminal gaúcha. Ele revelou um talento que ninguém conhecia antes, né? Que são a realização de vídeos nas redes sociais. Pois é, Vinícius, depois tu reclama que eu não gosto de ti. É por causa desse tipo de coisa que as pessoas não te suportam, Vinícius, entendeu? Porque tu faz isso comigo, tu faz com todo mundo. Por isso que as pessoas não te suportam mais. E, aliás, eu vou te dizer, depois que tu parou de fumar, tu ficou ainda mais insuportável do que tu já era. E olha que tu já era insuportável, Vinícius. Então, eu alcancei algo, assim, inatingível, praticamente. Tu transcendeu a tua insuportabilidade. Viu como ele é comigo? Eu elogio e ele vem com desprezo, humilhação, ofensa e milindre, né, Marcos? Vocês podem acreditar ou não, mas ele já falou isso pra mim durante uma sessão de júri. Ele teve a capacidade de falar isso durante uma sessão de júri. Mas, Vinícius, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Isso, é. Porque aqui no podcast Casos de Júri, não é essa conversaiada fiada. Não é essa ladainha que ele fica fazendo comigo. Aqui, nós estamos para tratar de histórias reais, experimentadas no Tribunal do Júri. E hoje, nós traremos um júri ocorrido no interior aqui do Rio Grande do Sul, em que eu e o Dr. Marcos participamos juntamente com mais, se eu não me engano, foram 6 colegas, eram 8 advogados, 8 ou 9. 7, enfim. Isso, advogados que atuaram naquele julgamento porque eram nada mais, nada menos do que 6 acusados. Por se tratarem de 6 acusados, com diversos defensores, com atuação em separado, porque não havia, vamos dizer assim, convergência de tese, cada acusado tinha uma acusação diferente relativa à sua contribuição para a prática delitiva, então haviam teses de defesa distintas. E por isso nós tivemos, toda a bancada defensiva teve que traçar uma estratégia referente ao uso do tempo para a sustentação da defesa. E foi assim que este caso nos marcou, e é isso que nós queremos trazer hoje, porque nós conseguimos, sim, exercer a defesa plena, mesmo tendo um prazo muito exíguo de tempo. Porque porque o promotor tinha um tempo só para ele acusar os 6 réus, e nós tínhamos o mesmo tempo, mas éramos obrigados a dividir entre os 6 acusados. Se eu salvo engano, deu 18 minutos, uma coisa assim, era um tempo muito curto para cada um poder explorar. 30 e tantos minutos, porque a gente conseguiu fazer o acordo das 3 horas. Ah, é verdade. Nós conseguimos aumentar um pouco, mas mesmo assim, era um tempo muito exíguo para vencer toda a tese de cada um. Porque que fique bem claro, agora que já entramos na história e no caso propriamente dito, eram 6 acusados. Desses 6 acusados, a acusação versava sobre um crime de homicídio consumado de uma mulher. Não, era um duplo homicídio. Não, era um tentado. Não, era mãe e filho. Não, Marcos. Não. Era o homicídio consumado de uma mulher, de uma senhora, e a tentativa do marido dela. Do marido? Isso. Que é tanto júri que eu já tô batendo pino. Não, é do marido. Tanto que eu me lembro que o marido estava em plenário. É verdade. Isso. É verdade. Era uma vítima e ele estava em plenário. Exatamente. E nós fomos, então era isso, e haviam outros delitos conexos. Se eu não me engano, havia um delito de autoria coletiva. Havia tráfico de drogas, associação para o tráfico. Era a associação criminosa, se eu não me engano, que é a antiga quadrilha ou bando, né? Para quem não conhece, a antiga quadrilha ou bando. Havia este crime também. E então nós fomos para o julgamento, porque que fique claro, quando há multiplicidade de acusados,
o tempo, que existe um tempo para a sustentação das teses em plenário, seja pela acusação, seja pela defesa. Quando a multiplicidade de acusados, são 2 ou mais, o tempo que era de 1h30 passa, tem acrescida mais 1 hora. Então nós temos 2h30 para sustentar tanto a acusação, tanto a defesa. E depois mais 2 de réplica e tréplica. Né? E quando o acusado é sozinho, é 1h30 mais 1 hora de réplica e tréplica. Né? Estou certo, né, doutor? Correto, como sempre. Isso. E só que neste caso específico, pela quantidade de acusados e pela quantidade de advogados, nós temos um acordo ao início do julgamento entre a acusação, defesa e a presidência dos trabalhos, que seria acrescida mais meia hora para cada parte. 3 horas para a acusação sustentar em plenário, 3 horas para as defesas sustentar em plenário, que dividido ali deu 30 e tantos minutos para cada um. Não me recordo. Isso. Foi 30 minutos. Enfim. Isso, enfim, era algo... Um tempo insuficiente. Um tempo insuficiente por quê, especialmente? Porque naquele processo haviam quantas horas de interceptação telefônica que o promotor gritava aos 4 ventos? Segundo que eram mais 13.000 horas. Que eram 3.000 horas de escutas telefônicas que provavam que os réus tinham participação naqueles crimes. Né? São 3.000 horas de interceptação telefônica contra um informante do Coronel Fábio, que nós não sabemos quem é. Era mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E então nós fomos, e na verdade, o que nós acabamos tratando, né, Marcos, foi porque porque era um promotor novo, lembra disso, Marcos? Sim. Era um promotor, na verdade, designado. O acusador que estava atuando naquele júri, ele era designado, ele havia vindo de outra comarca, eu não sei se daqui a pouco, porque ele tinha que fazer os júris, se ele foi chamado, enfim. Sei que ele havia sido designado pela instituição, ele veio de outra comarca para fazer os júris ali. E eu havia assistido um júri dele naquela semana, um júri anterior. Eu tinha feito um júri com ele uma semana antes. Então foi o teu júri que eu fui assistir. E eu notei que o comportamento dele em plenário era, após realizar a sustentação dele, era o abuso, o excesso de apartes na defesa. Exatamente. Isso. Ele aparteava de forma abusiva e excessiva enquanto a defesa sustentava. E ele utilizava isso como uma técnica, uma tática. Sim. Né? Uma tática para desviar a atenção, enfim. Né? Quebrar a linha de raciocínio. Quebrar a linha de raciocínio, que é perfeitamente... É do jogo, né? Que é do jogo, faz parte. Faz parte. Então, eu notei que era uma técnica que ele utilizava. De modo que... E aí nós teríamos esse outro julgamento, né, Marcos? Exatamente. E além de já ser uma técnica que já atrapalha normalmente, naquele caso específico tinha essa questão do exíguo prazo para defender, para a gente defender os acusados. Né? Nós tínhamos um prazo muito curto. E essa prática do promotor iria inviabilizar completamente a sustentação. Então nós combinamos, né, Marco? Lembra? Sim, perfeitamente. Que nós não deixaríamos ele fazer os apartes. E que um fiscalizaria o outro, inclusive. Exatamente. Lembra disso, mano? Exatamente. Porque, às vezes, no calor dos debates, o orador acaba entrando, né, na aparte da parte adversa. Né? Ele acaba, vamos dizer assim, alongando a parte. Né? Às vezes, o aparte ele chama tanto a atenção do orador que ele acaba desfocando em relação. Então, é esse que tem que ter o cuidado, né? O orador, o advogado que atua no plenário do júri tem que ter esse controle em relação à parte, para ele não perder o foco nem a atenção. Porque ele não tem que convencer o promotor da tese de defesa dele. Então, ele não tem que bater boca com o promotor, ele não tem que, vamos dizer assim, debater com o promotor, ele tem que demonstrar aos jurados. Né? Então, a atenção do discurso do orador, do advogado, é sempre em relação aos jurados. Então, era esse cuidado que nós tínhamos que ter. E aí,
quando nós começamos a sustentar, né, Marcos? Mas além disso, tinha um outro detalhe dentro do nosso combinado. Claro, nem todos os advogados presentes aderiram à nossa estratégia, até porque não nos conheciam, enfim, mas ali nós dois, e eu acho mais o Igor, a Cris, enfim, Isso. nós nos conhecemos, somos amigos, enfim, e todos aderiram a essa estratégia. E parte da estratégia era não só não deixar que ele nos aparteasse, como também era apartear ele, era usar contra ele a mesma estratégia que ele usava. Então, quando ele começou a falar, a gente se revezava na parte, para não ficar aquele negócio chato. Pô, é sempre o mesmo advogado que tá parteando, a gente se revezava. Por vezes o doutor Vinícius parteava, depois era o doutor Igor, a doutora Cris, depois era eu, e nós fazíamos um rodízio no aparte. A gente não deixava ele falar. Exatamente. O aparte é algo que está previsto no código, né? Que está previsto na lei, é quando o orador ele pode ser interrompido ali para estabelecer alguma questão do processo. Enfim, faz parte da dialética, do debate, enfim. Se é alguma questão que ficou dúbia, enfim, ou que não está de acordo com a prova dos autos, a parte adversa pode pedir o aparte, dizer, olha, doutor, pela ordem, isso aqui não procede, ou perguntar, tá, em que página do processo está essa informação, enfim, até para verificar se está correto. E o orador pode conceder o aparte ou não. Né? Se ele não conceder o aparte, o aparteador, vamos dizer assim, ele solicita o aparte legal, Isso. que é aquele também que está previsto no código, que então o juiz interrompe o orador e permite que seja realizado o aparte, e então ao acréscimo de 3 minutos no tempo de fala do orador. E foi isso que nós utilizamos, né, Marcos? Exatamente. E funcionou muito bem. Obtivemos um resultado, considerando as circunstâncias do caso concreto, o resultado foi melhor que o esperado. Muito em razão dessa estratégia de não deixar o promotor desenvolver a linha de raciocínio dele. Isso. E a questão das interrupções. E a coisa, porque o julgamento se estendeu, né, o dia inteiro, nós saímos lá de noite, né, Marcos? Você lembra? Então, começa de manhã e foi até 11 horas, meia-noite. E nós sustentamos, e tu recordas muito bem que a fiscalização entre nós era tão grande em relação ao tempo, que enquanto um falava, o outro fiscalizava, no sentido dos apartes do promotor, e nós pedíamos, né, como é que era o discurso? Que era o tempo... Para o relógio. Para o relógio. Para o relógio. Esse era os gritos que nós dávamos, dizia, olha o tempo, para o relógio. Exatamente. Exatamente para que não deixasse, porque o promotor, aparteando, não utilizasse o tempo de fala, o nosso tempo de fala. E para nós foi interessante isso, porque a gente conseguia aumentar muito o nosso tempo, que era curto, porque a cada parte mais 3 minutos... Porque cada vez que ele vinha partear, nós negávamos o aparte. Né? Nós não concedíamos o aparte, e aí ele solicitava o aparte legal, e aí os 3 minutos ia crescendo no tempo. Não, e virou tão cômico essa história do para o relógio, que lá pelas tantas, um dos réus, ele gritava, antes de um dos advogados pedir para o relógio... Olha o tempo, doutora. Olha o tempo, doutora. Isso, era bem assim. Um dos réus, ele entendeu... A estratégia. Isso, porque eram 6 réus. Sim. Ele entendeu a estratégia nossa, dos advogados, que ele mesmo estava nos auxiliando na fiscalização do tempo de fala. E ele gritava, né, para a juíza, para o relógio, para o tempo, doutora, para o tempo, doutora. Não à toa ele era o chefe ali da... a acusação... do grupo ali, né? A acusação era que ele era o líder, né? E os pedidos de para o tempo provaram que, de fato, ele era... Isso. Tanto é que ele era o mais inteligente. Digamos assim, a acusação era que ele capitaneava, né, as obras criminosas. Que ele teria, inclusive, de dentro da cadeia, ordenado a morte das vítimas. E esse processo também teve uma outra coisa muito interessante que me chamou a atenção. E isso é uma coisa que, às vezes, o público não sabe. As pessoas que não fazem da prática do júri algo cotidiano, talvez não saibam. E nesse júri eu até falei isso pro promotor, ele ficou brabo. Mas eu provei depois para ele que eu estava certo. Eu usei a seguinte expressão. O sistema de justiça criminal é uma máquina de moer gente. No Brasil, infelizmente, isso é uma dura realidade. E por que eu faço essa afirmação?
que o sistema de justiça criminal no Brasil é uma máquina de moer gente, e preferencialmente gente pobre, gente desvalida. O que acontece? Eram 6 réus nesse caso, um dos réus era assistido pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública se manifestou nos autos dizendo que não poderia comparecer à sessão plenária neste dia. Diante deste problema, conversamos entre nós, enfim, e eu assumi a responsabilidade, então, de defender também este réu que era assistido pela Defensoria Pública, até para evitar que o júri fosse adiado, porque eles estavam presos há bastante tempo, não era interesse da defesa postergar esse julgamento, então eu peticionei nos autos e coloquei à disposição, conversei com a magistrada, ela de pronto aceitou, então aconteceu que eu fiquei neste processo com 2 réus para defender, aquele que havia me contratado efetivamente, e mais da Defensoria Pública, até para ajudar o meu cliente. Comecei a olhar o processo, porque até então eu tinha focado só na parte do meu cliente. Esse indivíduo, para mim, não interessava. E eu tive que fazer esse estudo em questão de 4, 5 dias, enfim. E o que aconteceu? Eu me dei conta que as acusações contra este indivíduo relativas ao homicídio, elas foram no tribunal, houve uma reforma Afastadas. parcial, foram afastadas. Então ele foi a plenário, ele só respondia pelos crimes conexos, ele não respondia mais pelo homicídio tentado e pelo homicídio consumado. Diante desse cenário, o que a lógica demandaria? Que ele fosse posto em liberdade. Até porque outros acusados, que aconteceu o mesmo com eles, foram beneficiados com a liberdade. É que, na verdade, alguns, na fase da pronúncia, já restaram afastados. Sim, pela juíza. Pela juíza. Isso. Então, nesse momento, a eles foi concedida a liberdade provisória, porque restaram somente os crimes conexos. Só que em relação a esse indivíduo que eu acabei defendendo no plenário, ele teve, com a decisão do tribunal, a mesma situação fática dos demais. Só que a ele não foi concedida a liberdade. E o que eu faço? Eu chego no plenário, antes mesmo do sorteio dos jurados, eu chego para a magistrada e pergunto: doutora, por qual razão o fulano de tal não foi colocado em liberdade? E a resposta que eu tive foi chocante. A resposta dela foi a seguinte: esqueci de soltar, doutor. Réu preso há 3 anos. 3 anos de prisão. Esqueceram de soltar. Vocês sabem por que esqueceram de soltar ele? Porque ele era assistido pela Defensoria Pública, e não que a Defensoria Pública preste um mau serviço, em absoluto. São excelentes defensores. Aliás, em termos de plenário de júri, né, a Defensoria Pública tem, a gente pode dizer assim, que a elite está na atuação nos tribunais de júri. Existem excelentes defensores públicos, muitos deles nossos amigos, inclusive, né? Só que é um volume de trabalho tão grande que algumas coisas vão passar. E eles não têm como se dedicar com a mesma atenção que um advogado constituído particular. Porque enquanto eles têm, 100 processos para analisar, a gente tem 10. A proporção deve ser essa, ou talvez a gente tenha até menos, porque a proporção deles é Porque gigante. ao mesmo tempo que um defensor público passa um dia inteiro fazendo audiências numa vara do Tribunal do Júri, né, ouvindo testemunhas, nós vamos lá, fazemos uma. 2, quando muito. Isso, quando muito. E o que acontece? O tribunal, quando reforma a decisão, poderia de ofício ter determinado a soltura desse menino. Não mandou soltar. Ok. Quando os autos retornam para o primeiro grau, a juíza poderia, de ofício, se tivesse revisado os autos, ter soltado ele. O Ministério Público, como fiscal da lei, poderia ter solicitado ao juízo a soltura dele. A Defensoria Pública, por estar atuando na defesa dele, poderia ter requerido para, então, que fosse estendido o mesmo benefício do que os demais réus e colocado ele em liberdade. Só que ninguém se deu conta. Ninguém fez o seu papel. E o rapaz estava 3 anos preso. E a juíza me disse: esqueci de soltar, doutor. De posse dessa informação, fizemos o sorteio dos jurados, enfim, e fomos para esse embate. Adotamos essa estratégia que o doutor Vinícius já
Já falou. Por isso o nome, Cada Um no Seu Tempo. Cada um no seu tempo. E aí, durante a minha manifestação, durante os debates, eu falo isso. Olha, infelizmente, o sistema de justiça criminal é uma máquina de moer gente. E o promotor brada. Isso é um absurdo, porque a defesa quer subverter os valores e não sei o quê, não sei o quê. O sistema é muito justo. Muito justo. Aí eu chego para os jurados e viro e aponto pro rapaz que estava sentado lá. Inclusive, ele tinha um apelido de um grande cantor da música popular brasileira, que já é falecido, e esse apelido decorria da semelhança física. Inclusive, na hora da quesitação, eu solicitei para a magistrada que ele fosse quesitado pelo apelido e não pelo nome. Não pelo nome. Porque o nome dele era idêntico a de um outro, de um Corréu, né? E a situação do Corréu não era boa. Então, eu pedi para não criar confusão para os jurados. Doutora, quesita pelo apelido para os jurados conseguirem diferenciar um do outro. Pois bem, eu viro eu aponto para ele e pergunto para os jurados: você sabe por que ele está preso hoje? Ele está preso por 2 razões. Porque ele é uma pessoa negra, ele é uma pessoa pobre. São os clientes preferenciais do sistema de justiça criminal. E aí eu conto essa história que eu contei agora, do porquê que ele deveria ter sido solto e da resposta que a juíza me deu. Eu falo: foi ou não foi, doutora? E ela olha para mim e ela baixa a cabeça. E quando ela baixa a cabeça, os jurados entenderam, realmente, esse rapaz não deveria sequer estar preso, que dirá ser condenado. Seguem os debates, aí vem o promotor: ah, porque tem mais de 3.000 horas de ligações e não sei o quê, tal. Aí eu falei assim: doutor, eu ainda tenho 10 minutos de fala. Eu vou fazer o seguinte, doutor. Eu vou lhe dar esses 10 minutos que restam da minha fala para que o senhor mostre para os jurados uma única interceptação da qual ele esteja participando. Que era esse menino que era da Defensoria Pública. E o promotor congelou, ficou parado para mim, ficou me olhando. Digo: doutor, vamos que o tempo está correndo. Se o senhor não tem a ligação para me apresentar, o senhor fala, que eu vou continuar. E ele quieto. Eu falei: doutor, não tem, né? Não mostra porque não tem, né? Não mostra porque não tem. E os jurados, e foi muito interessante, porque os jurados ficaram olhando, eles se viraram e ficaram olhando para ele, e aguardando. Bom, agora ele vai vir e vai derreter o advogado, agora ele vai mostrar dezenas, centenas de áudios, já que são 3.000 horas de ligação, e ele pediu só uma. E ele não apresentou, porque essa ligação não existia. Essa interceptação envolvendo aquele menino não existia. Aquilo foi constrangedor. Aquilo foi constrangedor. E ali os jurados se deram conta. Pô, esse rapaz não tem absolutamente nada a ver com essa história. E não é à toa que restou absolvido. Eu me lembro, ali nós tivemos, foram dois deles condenados, 2 totalmente absolvidos, e o líder, esse acabou sendo absolvido dos dolosos contra a vida e ficou só pelo conexo. Né? Exatamente. Isso. E uma outra coisa que nesse processo também que me chama muita atenção foi quando encerrou o julgamento, enfim, a sentença já lida, alguns absolvidos, outros condenados, penas já fixadas, enfim. Eu tiro a toga, saio ali do reservado, saio do plenário propriamente dito, e tem uma senhora de idade, assim, amparada por uma outra senhora, e ela chegou assim: doutor, posso falar com o senhor? Eu digo: claro, como é que eu posso lhe ajudar? Ah, eu sou mãe do fulano, que era esse menino assistido pela DPE. Posso fazer uma pergunta? Eu digo: claro. Quando é que meu filho vai para casa? Não, meu filho vai para... Eu disse: olha, seu filho vai para casa provavelmente hoje ou amanhã, né? Porque tem a tramitação, tem que fazer a alvará de soltura, remeter para a SUSEP, eles têm que fazer uma avaliação, enfim. Hoje, eu acho mais provável que ele seja solto amanhã. Ela assim: muito obrigado, doutor, porque faz 3 anos que eu não abraço meu filho, que eu não tomo um chimarrão com meu filho, que eu não vejo meu filho. E detalhe, ele estava preso na cadeia pública de Porto Alegre, que fica distante mais ou menos o quê da cidade, lá uns 50 quilômetros? Por aí, né?
E aí eu perguntei para ela, mas por que que a senhora não foi visitar ele esse período na cadeia? A senhora nunca visitou ele? Não, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Vocês imaginem a situação dramática. Uma mãe sem poder ver o filho, injustamente preso por Durante 3 anos. durante 3 anos, e ela não pôde ver ele porque ela não tinha dinheiro para passagem. Aquilo foi uma coisa, foi muito comovente. Foi um júri bastante comovente, porque naquele dia eu fiquei muito orgulhoso do que eu tinha feito, porque eu consegui fazer justiça a quem precisava. A felicidade dela, bah, amanhã eu vou poder tomar um chimarrão com meu filho. Foi uma das coisas, assim, de todos os júris que eu já fiz até hoje, eu posso dizer que esse foi um dos mais emocionantes sob este aspecto. É um júri que já faz algum tempo, Faz né? algum tempo Isso eu já, me recordo faz desse algum júri, tempo. mas são aqueles julgamentos que marcam, né? Marcam não, né, não necessariamente pelo caso em si, mas por um fato periférico, uma Exatamente, circunstância periférica que acaba marcando o julgamento, né? Isso é muito interessante e é inclusive o que nós queremos trazer aqui para vocês também, né, mano? exatamente. Esses casos, não necessariamente que eu e o Marcos tenhamos feito em, digamos assim, em conjunto, né, atuado em conjunto, mas júris que tenhamos feito até sozinhos e no Claro, início da carreira, sim, que tenham nos marcado dessa forma, não necessariamente pelo fato em si, mas por essas questões, essas circunstâncias orbitais, vamos dizer assim, né, que realmente, e eu também tenho alguns episódios, né? Tu sabe, né, das histórias, sim, já te sim, contei sim. vários, né? Já te contei várias delas que são coisas que acontecem nos julgamentos e nos marcam de determinada forma. Sabe, né, Marcos, que a gente, né, vamos dizer assim, a gente acaba engrossando o couro, né, mano? Nós, enquanto advogados, criminalistas especialmente, com o passar do tempo, a gente acaba engrossando o couro, né? Mas ainda tem um coração pulsante, né? Sim, E realmente alguns episódios, algumas circunstâncias acabam nos afetando emocionalmente, não de forma negativa, né? Não necessariamente de forma não, não, negativa, não, mas nos afetam emocionalmente e nos marcam, sim, né? E digamos assim, nesse teu testemunho aqui que tu deste hoje, no sentido de se sentir orgulhoso em relação ao ofício, né? Esse sacerdócio que é a advocacia, né? e a gente Então, volta àquela questão que tu sempre aborda, né, que é a questão da responsabilidade, né, de um processo criminal, já que como tu muito bem diz, né, o processo uma acusação criminal é algo muito sério, né, e nesse caso, devido até, né? Devido às consequências, as olha, consequências nesse caso aqui, um cidadão ficou 3 anos injustamente recolhido antes da culpa formada. antes da culpa formada. Antes da culpa formada, porque depois de transcorrido esses 3 anos, ele restou absolvido no tribunal do júri. E aí eu te pergunto, Vinícius, quem é que devolve esses 3 anos de vida perdidos dentro de uma masmorra? Porque não que esteja muito melhor hoje, mas já melhorou bastante. Uhum. À época, a cadeia pública de Porto Alegre, salvo engano, era considerada a pior cadeia da América Latina. Da América Latina. 3 anos lá dentro, sem ter feito absolutamente nada. E que poderia ter saído antes se não fosse a inoperância do sistema de justiça criminal. E aí, E ainda há quem diga, então eu peço que vocês reflitam sobre isso, ainda há quem diga, ainda há quem pense que o Brasil é o país das injustiças, da da impunidade, impunidade, que se pune pouco, que os bandidos estão soltos, que as leis são muito brandas. são brandas, exatamente. Na verdade, tem muito bandido solto? Tem. Tem muita gente que devia estar presa? Tem. Mas tem muita gente inocente que está lá dentro. E muitas vezes eles não têm voz, porque eles não tiveram uma defesa adequada. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a refletir enquanto sociedade, porque é muito fácil comprar o que a mídia vende. E a mídia te vende o que ela quer vender. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? A gente tem que começar a olhar um pouquinho assim para a realidade. E esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast, é trazer esses casos reais Porque a gente e mostrar. A gente brinca aqui, nós, né, tentamos de uma forma para
aliviar, né, as tensões de um processo criminal, mas esse é um assunto muito sério, muito delicado, e que traz essa reflexão. Nós temos as injustiças, né, Marcos, no nosso sistema brasileiro, elas ocorrem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, incessantemente. E o papel do advogado criminal nada mais é que dar voz a essas pessoas. Porque tu disse ali antes, eles não têm voz. Não tem. E o advogado criminal é a voz desses indivíduos que não têm vez. Porque dentro do sistema eles ficam esquecidos. Ficam esquecidos. Né? Inclusive, se tu me permite, mas acho que nós temos tempo ainda, um episódio que aconteceu ontem. Um cidadão que eu fui conversar com ele no parlatório de uma casa prisional, e nós estávamos falando sobre um processo, uma acusação que ele recebeu, enfim, ele está cumprindo pena, né? Enfim. E ele me revelou, porque eu acabei analisando um outro processo que ele já havia sido condenado, enfim, né? Por acaso ocasional das coisas, muitas teses que deveriam ter sido debatidas não foram naquele outro processo. E sabe o que ele disse para mim? Ele disse, pois é, doutor, o problema é o seguinte, é que a gente fica aqui no sistema e a gente fica esquecido, a gente é citado para apresentar uma defesa em 10 dias, mas eu, no meu caso, que não tenho nem visita, nem nada, como é que eu vou apresentar uma defesa com testemunha em 10 dias? Então, isso tem que ter muito cuidado, né? E isso me fez refletir bastante. O sistema, digamos assim, o sistema para atender quem não tem condições de arcar com um advogado particular, ele vem se aprimorando. A Defensoria Pública vem, sim, se fortalecendo enquanto instituição, mas ainda tem as suas carências, tem as suas deficiências de pessoal, né, de recursos. É que, na verdade, Vinícius, há um tratamento desigual por parte do Estado. Enquanto o Estado se preocupa muito em aparelhar o Ministério Público e as polícias para investigar, para acusar, para punir, o Estado não faz o mesmo investimento na Defensoria Pública. E as coisas deveriam ter um equilíbrio. E não existe. E não estou dizendo que deveriam receber a mesma quantidade de recursos financeiros. Não é isso. Porque eu sei que a atuação do Ministério Público era muito mais extensa, muito mais ampla. Muito embora há uma autonomia orçamentária constitucionalmente prevista, tanto da Defensoria quanto do Ministério Público. De modo que, como é que é? Aquele duodécimo que eles recebem, né? A quantia até, né, tem que ser a mesma, inclusive, mas não é assim que funciona. E se alguém tem dúvida sobre essa disparidade entre Ministério Público e Defensoria Pública, vocês podem fazer um experimento que é muito simples. Vocês vão conseguir inferir isso visualmente. Vão na cidade de vocês, olhem o prédio onde está localizado o Ministério Público e olhem o prédio onde está a Defensoria Pública. Em regra, os prédios da Defensoria Pública são locais alugados, uma salinha improvisada, inadequada, às vezes mal cuidada, e não é culpa dos defensores públicos que lá trabalham. É culpa do sistema, porque o sistema é feito dessa forma. Ele é feito para condenar, Marcos. Exatamente. Tudo é montado. Quem acha que o processo... eles vão ver que eu sou inocente. Está muito errado. Esse é o que toma a cadeia. Esse é o que vai preso. O juiz vai ver que eu sou inocente, o promotor vai ver... Me desculpe, mas o senhor pensa muito errado. Porque o sistema ele é elaborado para condenar. É uma máquina de moer gente. É uma máquina de moer gente. Então, eu já vou me encaminhando para o final, Marcos. Acho que tem mais algum recado? Não, que eu tinha sobre esse fato, assim, o meu desabafo eu já fiz. Então, assim, encerramos esse episódio agradecendo imensamente a audiência e a presença de todos vocês. Aliás, fazer este podcast, nos dedicar a esse podcast tem sido tão gratificante, assim, quando nós podemos compartilhar essas experiências. E quando compartilhamos as experiências, Marcos, nós nos damos conta
que também revelamos alguns sentimentos. Sentimentos que não só nutrimos agora, mas que sentimos naquela vez, né? E que nós podemos, então, de alguma forma, transmitir para vocês. Porque criminalista também é ser humano. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @casosdejúri. Se inscrevam no canal do YouTube, lá do Casos de Júri Podcast, que está tudo aqui embaixo na legenda. O meu Instagram pessoal é @ViniciusVargasADV, de advogado. E na próxima semana nós estaremos aqui de volta para revelar para vocês mais um caso de júri. Desejo a todos uma ótima semana e um beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Então, fazendo eco às palavras do Dr. Vinícius, quero agradecer ao público pela audiência, uma audiência qualificada, conforme o Dr. Vinícius gosta de dizer, e quero pedir para quem nos assiste que, se possível, compartilhem com seus amigos mais próximos, familiares, enfim, esse caso, né? Os outros também, se possível, mas esse em especial, porque eu eu tenho a certeza que as pessoas têm que saber o que de fato acontece. A gente tem que mudar a mentalidade, a gente tem que virar essa chave e enxergar que não é aquilo, o mundo real é muito diferente do mundo virtual. Hoje, a gente está muito focado em celular, Instagram, internet, enfim. Mas será que o que aparece ali é verdade? Eu acho que essa reflexão a gente tem que ter. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por nos assistirem, obrigado pela audiência. Quem quiser me segue lá, é @MarcosHauser. Vejo vocês semana que vem. Forte abraço a todos.